Pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você é novo por aqui, já se inscreva no nosso canal para não perder os próximos vídeos. E não esquece de dar aquele joinha, isso ajuda bastante na divulgação do nosso trabalho e nos motiva a continuar produzindo videoaulas para vocês. Hoje eu vou fazer com vocês esse tapete aqui, essa peça que ficou com um ótimo caimento, olha. Eu tenho até outro aqui dele já prontinho também, olha. Ele ficou com um ótimo caimento. Já coloquei aqui a etiqueta, a minha marca. E hoje eu vou mostrar pra vocês o passo a passo dele. Esse daqui que eu fiz, ele ficou medindo, de comprimento, ele ficou medindo 67 centímetros. De largura, ficou medindo 43. Se vocês quiserem fazer um pouquinho maior, podem aumentar, aqui nas correntinhas, podem aumentar 10 correntinhas que dá certo. Para fazer a passadeira, eu fiz uma passadeira medindo 1,41 m e eu comecei com 167 correntinhas. Mas se você quiser a passadeira maior, aí você aumenta de 10 em 10. Coloca 177, 187, aí vai aumentando de acordo com o tamanho que você quer. Eu utilizei o barbante número 6 e as cores, eu vou falar só o nome das cores que eu utilizei, porque a numeração não vou ter, porque eu acabei jogando a embalagem fora, porque eu só resolvi gravar a videoaula depois. Eu usei o fio da Eco Brasil, só esse cru aqui que é da Euro Roma, o restante foi da Eco Brasil. E aqui, essa base eu fiz com a cor Havana, essa cor aqui é o laranja, e aí vem o cru, e aí eu repeti as cores, o laranja e o Havana. E utilizei a agulha número 3,5, tesoura e agulha de tapeceiro para o arremate. E esse foi o resultado. Ficou um tapete muito bonito, com um ótimo caimento, que dá super certo aí pra gente montar kits de jogos de cozinha, ou kits de tapete, de 2 tapetezinhos, 3, de acordo com o que sua cliente pedir. Vamos para a videoaula? Nós vamos começar usando esse fio na cor Havana. Então, eu vou dar aqui a minha laçada inicial. E aqui eu vou fazer 47 correntinhas. Vocês podem ir fazendo aí, que eu vou pausar o vídeo aqui para o vídeo não ficar muito longo. Depois das 47 correntinhas, eu faço aqui, ó, mais 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Faço 4 correntinhas, que é pra virar, laço o meu fio e venho aqui, ó, na quinta correntinha aqui, ó, e faço um ponto alto. Venho aqui no próximo ponto de base e faço um ponto alto. Próximo ponto de base, faço um ponto alto. Aqui nós vamos fazer um ponto alto em cada correntinha que nós fizemos. Finalizei os 47 pontos altos, lembrando que as 4 correntinhas que nós fizemos aqui no início equivale a um ponto alto. Então, vai dar um total de 48 pontos altos. Agora, aqui, nós vamos fazer 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. 4 correntinhas. Viro o meu trabalho. E eu venho aqui, ó, no primeiro ponto alto que nós fizemos, eu venho aqui nessa alcinha de trás e faço um ponto baixo. Subo uma correntinha, que aqui vai equivaler a um ponto alto. Faço mais uma correntinha de separação, laço o meu fio, pulo o próximo ponto de base e venho aqui no outro ponto de base e faço um ponto alto.
faço uma correntinha, pulo um ponto de base, no próximo ponto de base, faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto de base e no próximo faço um ponto alto. Nessa lateral aqui, nós vamos trabalhar dessa forma. Um ponto alto, separado por uma correntinha. Lembrando sempre de pular um ponto de base. Nós vamos trabalhar dessa forma, toda essa lateral. Finalizei aqui toda essa lateral. E aqui, nós vamos trabalhar agora dentro daquelas 4 correntinhas que nós fizemos. Então, eu faço uma correntinha e aqui dentro dessas 4 correntinhas, nós vamos trabalhar 8 pontos altos, separados por uma correntinha. Ó, 3, 6, 7, 8. Fazemos aqui uma correntinha e vamos prender o nosso fio nesse primeiro ponto alto aqui. Vamos fazer aqui um ponto alto. Faço uma correntinha, pulo um ponto de base, venho aqui no próximo ponto de base e faço uma correntinha, um ponto alto. Aqui nós vamos trabalhar da mesma forma que nós trabalhamos aqui nessa carreira. É um ponto alto separado por uma correntinha, pulo um ponto de base, venho aqui no próximo ponto de base e faço um ponto alto. Faço uma correntinha, pulo um ponto de base, no próximo faço um ponto alto. Vamos trabalhar toda essa lateral com essa mesma repetição. Chegamos aqui nessa volta e aqui nós vamos trabalhar da mesma forma que fizemos aqui. Faço uma correntinha e aqui nós vamos trabalhar 8 pontos altos, separados por uma correntinha. Faço mais um, 8 pontos altos. Faço uma correntinha e venho aqui aqui é onde nós fizemos um ponto baixo e uma correntinha. Então, eu vou vir aqui, ó, eu vou pegar aquela correntinha que nós fizemos depois do ponto baixo. Eu venho bem aqui, ó, essa primeira alcinha, ó, aqui nós fizemos o ponto baixo e aqui tá a correntinha. Então, eu venho aqui, introduzir a agulha bem aqui no meio, vou puxar e faço um ponto baixo. Agora, eu subo uma correntinha, que aqui também vai equivaler a um ponto alto. Passo meu fio e agora nós vamos trabalhar um ponto alto cruzadinho. Então, aqui, ó, eu lacei o meu fio, então eu vou vir aqui, ó, nesse espaço, ó, aqui tá o ponto alto que nós fizemos, certo? Eu não vou trabalhar aqui em cima dele, eu vou trabalhar aqui nesse espaço. Venho aqui e vou fazer um ponto alto aqui. Ó, vai ficar dessa forma. Laço o meu fio e agora eu vou fazer um ponto alto nesse espacinho aqui de trás. Então, eu laço meu fio, venho com a agulha, introduzo ela aqui e faço um ponto alto.
vai ficar assim, como se fosse um xizinho. Laço meu fio e no próximo eu vou trabalhar da mesma forma. Eu venho aqui no espacinho, eu pulo uma argolinha e venho aqui na próxima argolinha e faço um ponto alto. Laço meu fio, volto aqui naquela argolinha que eu pulei, naquele espacinho que eu pulei e faço um ponto alto. Continuo da mesma forma, ó, vai ficando como se fosse um X. Então, venho aqui, ó, lacei o meu fio, venho aqui, pulo um espacinho, venho aqui no próximo espacinho, faço um ponto alto. Laço o meu fio e volto no espacinho aqui que eu pulei, faço novamente um ponto alto. Vai ficando dessa forma. Vou fazer mais uma vez com vocês. Laço o meu fio, pulo um espacinho, no próximo espacinho, um ponto alto. Laço o meu fio, volto aqui no espacinho que eu deixei para trás e faço outro ponto alto. Nessa lateral aqui, nós vamos trabalhar ela toda dessa mesma forma. Finalizei aqui essa lateral, olha como que fica. É um ponto super bonito. Eu deixei esse último ponto pra gente fazer juntos. Aqui, ó, a gente vai trabalhar da mesma forma. Eu pulo aqui um espacinho, venho no próximo e faço um ponto alto. Laço o meu fio, volto aqui no espacinho que ficou para trás e faço um ponto alto. Esse foi o último ponto dessa lateral. E agora a gente vai trabalhar essa volta aqui. Faço uma correntinha e venho aqui dentro desse espacinho, que são aqueles 8 pontos altos que fizemos, eu vim aqui dentro desse espaço e faço 2 pontos altos juntos. Uma correntinha, no próximo espaço, 2 pontos altos juntos. Uma correntinha, próximo espaço, 2 pontos altos juntos. Vou continuar dessa forma, nessa voltinha aqui. Fazendo 2 pontos altos, separados por uma correntinha, em cada espacinho dessa volta. Ó, finalizei aqui, esse é o último. Aqui nós vamos ter um total de 7 bloquinhos de 2 pontos altos, separados por uma correntinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bloquinhos. Agora, nós vamos trabalhar nesse ponto aqui, que já faz parte da lateral. Vamos trabalhar esse mesmo ponto que é o xizinho. Então, a gente vem aqui, ó, eu vou pular esse espaço, eu venho aqui no próximo espaço e faço um ponto alto. Laço o meu fio, volto aqui nesse espaço que ficou para trás, faço outro ponto alto. Venho aqui, pulo esse espaço, no próximo espaço, faço um ponto alto, laço meu fio e no espaço que ficou para trás eu vou fazer mais um ponto alto. Mais uma vez, pulo um espaço e no próximo faço um ponto alto, volto no espaço que ficou para trás e faço outro ponto alto. E aí, nós vamos trabalhar dessa forma toda essa lateral. Finalizei aqui essa carreira, eu só preciso explicar para vocês uma coisa. Ó, desse lado aqui, que é onde nós começamos, cada carreira, quando a gente dá a volta, a gente começa essas carreiras. Então, desse lado aqui, quando nós formos finalizar essa carreira, a gente vai finalizar ela com um ponto alto. Diferente desse lado aqui, que quando nós finalizamos com...
aproximar mais para vocês verem. Ó, desse lado aqui, nós finalizamos com o ponto, os 2 pontos altos traçadinhos. Ó, e aqui nós, quando fomos começar, começamos com 2 pontos altos traçadinhos. Somente desse lado que é dessa forma. Desse lado aqui, quando a gente vai começar, a gente começa com um ponto alto sozinho. E quando a gente vai finalizar, a gente finaliza com um ponto alto sozinho. Tem que ser dessa forma para dar certo. Ó, agora aqui, ó, eu cheguei aqui, fico no último ponto alto traçadinho. E aqui eu vou fazer um ponto alto sozinho, que esse é o último ponto alto dessa carreira. Tá vendo? Agora aqui eu faço um ponto alto sozinho. Faço uma correntinha. E aqui dentro dos espacinhos eu vou trabalhar os bloquinhos de 2 pontos altos separados por uma correntinha. Dois pontos altos em cada espacinho separados por uma correntinha. E aqui nós vamos ter um total de 7 bloquinhos de 2 pontos altos. 7 bloquinhos de 2 pontos altos separados por uma correntinha. Cheguei aqui no final, faço uma correntinha e vou prender essa correntinha aqui naquela correntinha que fizemos depois do ponto baixo. Não, não é um ponto baixíssimo, é um ponto baixo. Faço aqui um ponto baixo e subo uma correntinha. Faço mais uma correntinha de separação, laço meu fio, vou pular aqui esse espacinho aqui e vou vir aqui no próximo espaço e faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um espaço, próximo espaço, um ponto alto. Faço uma correntinha, pulo um espaço, próximo espaço, um ponto alto. Faço uma correntinha, pulo aqui um espacinho, no próximo um ponto alto. Nós vamos trabalhar dessa forma toda essa lateral. Somente aqui, ó, quando nós damos a volta aqui, ó, quando a gente finaliza essa parte aqui, que a gente vai dar a volta para começar uma nova carreira, é somente aqui que tem essa alteração, que aqui nós temos que fazer um ponto alto, tanto nessas carreiras como nessas do ponto alto traçado. A gente tem que começar com um ponto alto. O restante, desse outro lado aqui, a gente pode finalizar com um ponto alto traçado. Eu vou fazer essa carreira e eu volto pra gente fazer aqui a volta. Finalizei a minha carreira e aqui, nesse último ponto alto que eu fiz, agora eu faço uma correntinha de separação, laço o meu fio e agora eu vou trabalhar dentro desse espacinho daquele bloquinho de pontos altos, de 2 pontos altos que fizemos na carreira anterior. Então, eu vim aqui nesse espacinho e eu vou trabalhar 3 pontos altos. Uma argolinha, venho no próximo espacinho e novamente 3 pontos altos. Uma correntinha e no próximo espaço 3 pontos altos. Uma correntinha, 3 pontos altos em cada espaço desse. Aqui nós teremos um total de 6 bloquinhos com 3 pontos altos, separados por uma correntinha. Fazendo aqui o meu último bloquinho. Ó, 3 bloquinhos de 3 pontos altos, separados por uma correntinha. E aqui, nós vamos fazer novamente essa repetição que nós fizemos aqui.
a gente vem aqui nesse primeiro ponto alto, a gente pula esses 2 pontos altos que fizemos juntos, e a gente vem aqui no primeiro ponto alto traçado, e fazemos um ponto alto. Faço uma correntinha, pulo um ponto de base, no próximo, um ponto alto. Faço uma correntinha, pulo um ponto de base, e no próximo, um ponto alto. Vamos continuar dessa forma até o final dessa carreira. Trabalhei toda essa carreira e já fiz aqui essa volta da mesma forma que nós fizemos desse lado aqui. Eu finalizei com um ponto alto, uma correntinha e fiz três pontos altos juntos, separados por uma correntinha, dando um total de 6 bloquinhos com 3 pontos altos. Agora nós vamos prender o fio aqui para começar uma nova carreira. Agora eu faço uma correntinha e eu vou aqui, venho aqui, prendo o meu fio nessa correntinha depois do ponto baixo. Prendo o meu fio, faço um ponto baixo, subo uma correntinha e subo mais uma correntinha de separação. Era desse detalhe aqui que eu tava falando, que sempre que a gente vai começar a carreira, a gente começa com um ponto alto. Então, quando a gente for finalizar aqui, a gente tem que finalizar com um ponto alto também. Desse lado aqui, não vai ser finalizado com um ponto alto, vai ser finalizado com o ponto alto traçadinho. Os 2 pontos altos traçadinhos. Agora, nós laçamos o nosso fio e vamos fazer essa mesma repetição de carreiras aqui, ó. A gente vai fazer aqui. Então, laço meu fio, venho aqui, pulo um espaço, venho no próximo espaço, faço um ponto alto. Laço meu fio, volto no espaço que eu pulei e faço outro ponto alto. Assim. Novamente. Pulo um espaço, vou no próximo, faço um ponto alto. E volto no espaço que ficou para trás, faço outro ponto alto. Essa carreira toda nós vamos trabalhar dessa forma. Sempre que a gente for trabalhar essa carreira, vai ser dessa forma. A única diferença é nesse ponto alto. Vocês só precisam se atentar a esse pequeno detalhe. Esse ponto alto, que a gente sempre inicia essa carreira com um ponto alto. E aqui, depois que a gente dá a volta no trabalho, quando a gente for finalizar, a gente finaliza novamente com um ponto alto. A gente vai fazer dessa forma, toda essa carreira, e eu volto para fazer a volta junto com vocês. Cheguei no final dessa carreira, ó, e aqui é esse o detalhe que eu tava explicando para vocês. Ó, esse é o último ponto alto da carreira. Aqui eu vou fazer o ponto alto, os 2 pontos altos traçados. Então, assim, o final dessa carreira eu termino com 2 pontos altos traçados. E somente aqui que eu comecei com um ponto alto. E aí, quando eu der a volta que eu for começar aqui, eu também começo com 2 pontos altos traçados. Aí, aqui eu faço uma corrente. E aqui eu vou trabalhar agora em cima desses pontos altos. Venho aqui no primeiro e faço um ponto alto sobre ponto alto. No próximo, ponto alto sobre ponto alto. E no próximo, eu faço 2 pontos altos juntos. Nessa carreira aqui, a partir de agora, nós vamos fazer aumentos. Faço uma correntinha. No próximo ponto aqui, eu faço ponto alto sobre ponto alto sobre ponto alto. E no próximo, eu faço 2 pontos altos juntos. Uma correntinha. E continuo da mesma forma. Ponto alto sobre ponto alto. E no último ponto alto do bloquinho, eu faço um aumento. 2 pontos altos juntos.
uma correntinha, um ponto alto sobre ponto alto sobre ponto alto, e no último ponto alto do bloquinho, eu faço um aumento. Aqui o nosso último bloquinho, e a gente trabalha dessa mesma forma, 2 pontos altos juntos no último ponto, fazendo assim um aumento. E aqui nós vamos começar de novo o nosso traçadinho. Faço uma correntinha e aqui, da mesma forma que nós finalizamos aqui com um ponto traçado, com os 2 pontos altos traçados, aí aqui eu começo com 2 pontos altos traçados. Pulo um espaço, vou no próximo, faço um ponto alto, volto no espaço que eu pulei, faço um ponto alto. Laço meu fio, pulo um espaço, vou no próximo, faço um ponto alto, laço meu fio, volto no espaço que eu pulei e faço outro ponto alto. Vamos continuar assim toda essa carreira, somente até esse ponto aqui. Quando chegar nesse último ponto aqui, nós vamos fazer apenas um ponto alto. Cheguei aqui no final, e aqui no último ponto alto, eu vou fazer um ponto alto sobre esse ponto alto. Faço uma correntinha, e aqui eu vou trabalhar nos bloquinhos de 3 pontos altos, eu vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto, e no último ponto alto, eu faço um aumento. E aqui, depois de fazer todos esses aumentos, eu faço uma correntinha e prendo aqui o fio no mesmo lugar que a gente tá acostumado a prender, sempre nessa correntinha depois do ponto baixo. Faço um ponto baixo, subo uma correntinha, faço mais uma correntinha de separação, e aqui eu vou começar novamente essa mesma repetição. Aqui, porque assim, ó, deixa eu começar aqui primeiro, ó. Uma correntinha de separação, um ponto alto, uma correntinha de separação, um ponto alto, pulando sempre um ponto de base. Porque essa base, ela funciona assim, ó, tem que ter essa carreira de correntinhas, que é um ponto alto separado por uma correntinha, e depois que vem essa sequência de pontos altos traçados. Aí a gente faz essa carreira, depois a sequência de pontos altos traçados, depois essa carreira novamente, a sequência de pontos altos traçados, e depois novamente essa mesma carreira aqui. Então, a gente faz essas duas carreiras diferenciadas. E aqui nessa carreira, a gente vai fazer essa carreira de um ponto alto separado por uma correntinha, pulando sempre um ponto de base. Nós vamos seguir dessa forma até aqui, no final dessa carreira, e chegando aqui, nós vamos trabalhar os aumentos. A gente vai trabalhar aqui um ponto alto sobre ponto alto, ponto alto sobre ponto alto, ponto alto sobre ponto alto, e no último ponto alto a gente trabalha um aumento, que são 2 pontos altos juntos, faz uma correntinha de separação e repete o mesmo processo aqui. Trabalhei aqui essa carreira dessa forma que eu expliquei para vocês. Trabalhei aqui a volta, fazendo os aumentos nos 6 bloquinhos. E aqui a gente vai começar começar não, na verdade, terminar, né? Essa mesma carreira daqui, ó, sempre da mesma forma. Ó, fiz uma correntinha, venho aqui nesse primeiro ponto, faço um ponto alto,
E aí eu continuo aqui da mesma forma, um ponto alto, separado por uma correntinha e um ponto alto. Lembrando sempre de pular um ponto de base. Já finalizei toda essa carreira. Ó, trabalhei aqui, aquela mesma repetição que eu ensinei para vocês. Aqui, na volta, fiz os aumentos, trabalhei os aumentos nos 6 bloquinhos. Ó, trabalhei a mesma repetição. Agora eu vou finalizar aqui com vocês. Só pra gente começar mais uma carreira. Ó, prendi com um ponto baixo, subi uma correntinha, mais uma correntinha de separação. E aqui é aquela carreira de pontos altos traçados. Eu vou fazer aqui só um, porque aqui a gente vai continuar fazendo basicamente toda essa repetição que eu já expliquei no vídeo. Ó, aqui eu vou trabalhar só essa carreira com esse fio dessa cor. Depois eu vou entrar com o fio laranja e vou trabalhar mais 2 carreiras com essa mesma repetição. Faço uma carreira dessa e depois uma dessa daqui. Eu não vou me alongar muito no vídeo, pessoal, para não ficar muito repetitivo, mas basicamente é isso. Vocês sempre vão fazer essa carreira primeiro e depois essa carreira de pontos traçados. Lembrando sempre de fazer os aumentos aqui na volta, separados por uma correntinha. E vocês precisam se atentar ao detalhe do ponto alto que eu já expliquei. Quando a gente começa a carreira, aqui vai ficar um ponto alto. E aí você vai dar lá toda a volta. Aqui você finaliza com 2 pontos altos traçados normal. Aqui você começa com 2 pontos altos traçados. E aqui, que é do mesmo lado que nós começamos, você precisa finalizar com um ponto alto sozinho, para dar certo, tá bom? É super simples e é só isso. E aí faz os aumentos aqui na volta. Então eu vou trabalhar desse jeito. Tô começando essa carreira aqui, vou cortar o meu fio, vou entrar com a cor laranja e vou fazer mais 2 carreiras iguaizinhas a essa e depois a gente vai fazer uma outra carreira diferente. Finalizei as 3 carreiras, aqui eu terminei aquela que a gente havia começado e eu prendi o fio laranja nesse ponto aqui, ó, exatamente no ponto onde a gente finalizava a carreira. Prendi o fio laranja nesse ponto e depois eu fiz essas 2 carreiras. Agora eu vou finalizar essa daqui com vocês. Um ponto baixo, subo uma correntinha, que equivale a um ponto alto. Lembrando, pessoal, que eu fiz aquela mesma repetição que eu havia falado, tá? Ó, aquela mesma repetição. Ficou dessa forma. Agora, a gente vai fazer de uma forma diferente. Ó, aqui equivale a um ponto alto. Aí eu vou vir aqui no próximo ponto de base e faço um ponto alto. Vou no próximo ponto de base, faço um ponto alto. Próximo ponto de base, um ponto alto. Próximo ponto de base, um ponto alto. Faço uma correntinha, pulo um ponto de base e vou no próximo e faço um ponto alto. Próximo, um ponto alto. Eu vou fazer dessa forma aqui, essa mesma repetição. Eu vou fazer 5 pontos altos, separados por uma correntinha e pulando um ponto de base. Vou fazer mais uma vez aqui, ó. 5 pontos altos, faço uma correntinha, pulo um ponto de base e vou no próximo, faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Próximo, um ponto alto. Faço aqui um total de 5 pontos altos, uma correntinha
e continuo dessa forma. Nessa carreira não tem alteração. Nós vamos fazer dessa forma toda a volta. Cinco pontos altos separados por uma correntinha e pulando um espaço. Toda essa volta. Cheguei ao final dessa carreira e aqui eu já cortei o meu fio, que agora eu vou entrar com uma outra cor. Agora nós vamos prender o nosso fio aqui. Eu vou prender dessa forma que eu tô acostumada a fazer, mas se vocês quiserem prender com um ponto baixíssimo, também pode. Ó, eu puxei aqui. Vou introduzir a agulha no segundo ponto alto aqui, ó. Essa agulha de tapeceiro, aí eu venho aqui, passo o fio nela, puxo, seguro dessa forma, viro aqui o trabalho um pouquinho para trás, ó, e pego essas duas argolinhas, somente a parte de trás, e venho aqui e pego as duas argolinhas também da parte de trás, e puxo. Prontinho. Agora eu vou trabalhar com esse fio, com o cru. A gente vai prender ele, nós temos que prender ele aqui no terceiro ponto alto desses bloquinhos. Pode ser em qualquer bloquinho, mas tem que ser no terceiro ponto alto. Eu vou prender aqui dessa forma, mas se você quiser prender também com a laçadinha, pode fazer também. Ó, eu venho aqui no terceiro ponto alto e faço um ponto alto. Venho no próximo ponto de base e faço um ponto alto. Próximo ponto de base, um ponto alto. Nessa correntinha, nós vamos fazer um ponto alto. E no próximo ponto alto, nós fazemos também um ponto alto. Ó, aqui nós fizemos um total de 5 pontos altos. Agora, nós vamos laçar o fio e nós vamos trabalhar aqui dentro desse espaço, onde nós fizemos esse ponto alto. Nós vamos trabalhar dentro desse espaço. A gente vai voltar um pouco para trás, introduzir a agulha, puxo o fio aqui atrás. Ó, seguro mais ou menos nessa altura. Não precisa puxar muito e nem puxar pouco. Tem que puxar mais ou menos um tamanho bom. Novamente, laço a minha agulha, introduzo aqui nesse espaço, laço aqui atrás e puxo novamente. E dei duas laçadas. Agora, a gente vai dar mais uma laçada, vou no mesmo espaço, puxo o fio lá atrás, puxo. E agora mais uma laçada, são 4 laçadas no total. Dou uma laçada na agulha, coloco nesse mesmo espaço, puxo o fio lá atrás. E fica dessa forma. Agora eu vou tirar tudo de uma vez. Então, eu vou passando aqui. Ó, tirei tudo de uma vez e faço. Fecho com um ponto baixo. Faço uma correntinha. Laço o meu fio e venho aqui, ó, no terceiro ponto alto do próximo bloquinho e faço um ponto alto. Agora eu vou repetir esse mesmo processo que eu fiz aqui. Faço mais um ponto alto, terceiro ponto alto, na correntinha faço o quarto ponto alto, e nesse último aqui eu faço mais um ponto alto, que é o quinto ponto alto. E aí, novamente, eu vou trabalhar dentro desse espaço aqui. Laço o meu fio, venho aqui, introduzo a agulha, puxo o fio aqui atrás, seguro. Laço o fio, introduzo a agulha, puxo o fio aqui atrás, seguro. Novamente, laço a agulha, laço o fio, introduzo o fio
aqui atrás, a agulha aqui atrás, puxo, seguro 3 vezes, agora mais uma. Laço o fio, introduzo a agulha e puxo. Pronto, 4 laçadas aqui na minha agulha. E agora eu tiro tudo de uma vez só. Faço, fecho com um ponto baixo, subo uma correntinha. Vai ficando dessa forma. E aqui novamente, nós vamos prender sempre aqui, ó, no terceiro ponto alto. Aí eu vou fazer 5 pontos altos sobre cada ponto de base. Agora, vou trabalhar novamente, vou fazer mais uma vez com vocês, que eu vou trabalhar novamente aqui nesse espaço. Então, eu venho aqui, introduzo a agulha e puxo. Minha primeira laçada, vou dar mais uma laçada, introduzo a agulha no espaço, puxo aqui atrás. Mais uma vez. Em 3 laçadas e agora mais uma. Introduzo a agulha aqui, puxo. Agora tem 4 laçadas e eu tiro tudo de uma vez. Fecho aqui, faço uma correntinha. E aí, venho novamente aqui no terceiro ponto alto desse bloquinho. E aí, eu vou seguir dessa mesma forma toda essa volta. Sem aumentos, dessa mesma forma, toda essa volta. Vou fazer mais um aqui com vocês, ó. Fiz os 5 pontos altos, lacei o meu fio e venho aqui nesse espaço, puxo, uma laçada, 2 laçadas, 3 laçadas, 4 laçadas. E aí eu tiro tudo de uma vez. Prendo aqui e subo uma correntinha. E aí é dessa forma. Vocês vão fazer essa mesma repetição durante toda a volta. Terminei essa carreira aqui, deixei essa última parte pra gente fazer juntos. Então, eu vou trabalhar aqui dentro desse espaço, eu vou puxar aqui 4 laçadinhas. Três, 4. Tiro tudo de uma vez. Fecho. Faço uma correntinha e agora eu venho aqui. E vocês podem prender com um ponto baixíssimo, mas no meu caso eu gosto de prender daquela outra forma. Eu vou cortar o fio, que agora eu vou trabalhar com o fio laranja. Só vou prender aqui. Que agora, novamente, nós vamos trabalhar com o fio laranja. Eu vou prender o fio laranja aqui, ó, nesse primeiro ponto alto. Pode ser em qualquer um ponto alto desses bloquinhos. Mas a gente vai começar no primeiro. Pode ser em qualquer bloquinho, mas no primeiro ponto alto. Eu fiz o meu primeiro ponto alto.
2 pontos altos, 3 pontos altos, 4 pontos altos, 5 pontos altos. Faço uma correntinha, pulo isso daqui e venho aqui pro próximo ponto alto. Nessa carreira aqui, nós vamos trabalhar da mesma forma que nós trabalhamos aqui. Serão 5 pontos altos, 5 bloquinhos de pontos altos, separados por uma correntinha. Ó, aqui eu fiz 5 pontos altos, faço uma correntinha, pulo esse ponto aqui e venho aqui no próximo ponto alto e faço novamente ponto alto sobre ponto alto, 5 vezes. Olha, fiz 5, faço uma correntinha, pulo esse espaço e venho aqui no próximo ponto alto. Ó, observem que antes desse ponto aqui, são aqueles 5 pontos altos, e é nele que nós vamos fazer os 5 pontos altos, separados por uma correntinha. Essa carreira toda nós vamos trabalhar dessa mesma forma. Já completei toda essa volta, já cortei aqui o meu fio, e agora eu vou prender ele aqui, que agora nós vamos começar com uma outra cor. Agora nós vamos começar com essa cor, que é a mesma cor da base. Eu faço aqui a minha laçada inicial, e eu posso prender esse fio em qualquer uma dessas argolinhas aqui. Nós vamos prender o fio. Esse ponto aqui vai equivaler a um ponto baixo. Essa carreira nós vamos fazer ela toda em pontos baixos. Nós vamos fazer um ponto baixo sobre cada ponto de base. Somente nas voltas que nós vamos fazer os aumentos. Ponto baixo, um ponto baixo sobre cada ponto de base. Nas voltas, na nossa volta aqui, nós vamos fazer 9 aumentos de cada lado. Você pode começar fazendo o aumento baseado nessa parte aqui, que é onde começa a nossa volta. E aí, você pode começar fazendo aqui ou aqui, das duas formas dá certo. O importante é que sejam feitos 9 aumentos. Então, eu vou começar o meu aqui, eu venho aqui nessa argolinha e vou fazer 2 pontos baixos juntos. E aí, eu sigo fazendo ponto baixo sobre cada ponto de base. Cheguei aqui no na próxima argolinha e faço 2 pontos baixos juntos. Na próxima argolinha, novamente 2 pontos altos juntos. E sigo fazendo um ponto baixo sobre cada ponto de base. Olha, aqui eu já fiz 3 aumentos, 4 aumentos. Fiz 4 aumentos.
eu vou fazer no total de 9 aumentos. Aqui novamente faço mais 2. Cheguei aqui na lateral, olha. Aqui eu fiz, comecei aqui, e aqui eu fiz um total de 9 aumentos nessa volta. E agora, essa lateral aqui, eu trabalho somente um ponto baixo para cada ponto de base. Cheguei aqui na outra volta da nossa peça, e aqui eu vou começar os aumentos nessa argolinha. Não vou começar na primeira, vou começar aqui nessa segunda. E vou começar fazendo os 2 pontos baixos dentro da argolinha, no mesmo espaço. E sigo com ponto baixo sobre cada ponto de base. E nesse lado aqui eu vou fazer novamente 9 aumentos. Vou seguir dessa forma. Terminei os 9 aumentos aqui da nossa volta, e agora eu vou seguir aqui na lateral, fazendo ponto baixo sobre cada ponto de base, até chegar no final dessa carreira. Cheguei aqui no final da carreira, e aqui eu vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Vou aqui no próximo ponto de base, faço um ponto baixo. No próximo ponto de base, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E no próximo, um ponto baixo. Vai dar um total de 5 pontos baixos. Faço uma correntinha, vou pular 2 pontos de base, venho no terceiro ponto de base, faço um ponto alto. Vou subir 1, 2, 3, 4 correntinhas, laço meu fio, venho aqui no mesmo local onde eu fiz o ponto alto e faço outro ponto alto junto. Faço uma correntinha, pulo 2 pontos de base e no terceiro eu faço novamente 5 pontos baixos. 5 pontos baixos. Faço uma correntinha, pulo 2 pontos de base e no terceiro faço um ponto alto, 4 correntinhas e um ponto alto no mesmo ponto de base. Eu vou seguir dessa forma toda essa carreira. Cheguei ao final dessa volta e vou prender aqui meu fio com um ponto baixíssimo. Venho aqui no próximo ponto baixo e eu vou fazer um ponto baixo. Vou aqui no próximo e faço um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Ou seja, em cima desses 5 pontos altos, desses 5 pontos baixos que fizemos, nós vamos fazer 3 pontos baixos, pulando sempre o primeiro ponto e o último. E aqui eu vou laçar o meu fio e eu vou
trabalhar agora dentro dessa argolinha. Dentro dessa argolinha, eu vou trabalhar 12 pontos altos. Trabalhei aqui 12 pontos altos. E agora eu venho aqui, ó, eu vou pular o primeiro ponto baixo e vou aqui no segundo, daqueles 5 pontos baixos que fizemos. E vou fazer aqui 3 pontos baixos. Laço o meu fio e novamente dentro dessa argolinha vou trabalhar 12 pontos altos. Fiz os 12 pontos altos e aqui eu vou pular o primeiro ponto baixo, vou no segundo, faço um ponto baixo, no terceiro faço outro ponto baixo, no quarto faço outro ponto baixo. E aqui novamente eu vou trabalhar os 12 pontos altos. Então eu vou trabalhar dessa forma toda essa volta. Cheguei novamente no final dessa volta. E aqui, ó, eu vou prender aqui naquele primeiro ponto baixo que nós fizemos daqueles 3 que fica aqui no meio. Vou prender com um ponto baixíssimo. Venho aqui no próximo ponto e faço um ponto baixo. Laço o meu fio e aqui eu vou pular esse primeiro ponto alto que nós fizemos e eu vou vir no segundo ponto alto. Faço um ponto alto, faço uma correntinha e faço um ponto alto no próximo ponto. Uma correntinha e um ponto alto no próximo ponto. Nós vamos fazer ponto alto sobre ponto alto, separados por uma correntinha, em todo esse leque. Faço sempre um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha. Até chegar aqui no penúltimo ponto. Vamos deixar o último aqui, nós não vamos trabalhar nele. Agora, nós vamos prender aqui no segundo ponto baixo, nós vamos pular o primeiro, nós vamos prender aqui no segundo com um ponto baixo. Laço o meu fio, pulo o primeiro ponto alto, vou aqui no segundo e novamente faço um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Vamos trabalhar essa mesma repetição. Um ponto alto, separados por uma correntinha. Todo esse leque. Cheguei aqui no final, no último eu não trabalho, eu venho aqui no ponto alto, no ponto baixo, aqui do meio, e prendo o meu fio com um ponto baixo. Laço o meu fio e já vou novamente pro próximo, pulo aqui o primeiro, vou no segundo, e vou fazer essa mesma repetição. Nós vamos fazer assim toda essa carreira. Finalizei aqui essa carreira, e agora eu vou prender aqui naquele primeiro ponto baixo que nós fizemos aqui, eu venho aqui e faço um ponto baixíssimo.
Agora, venho aqui nesse ponto seguinte, eu vou fazer outro ponto baixíssimo até chegar aqui nesse espaço. Aqui eu vou fazer um ponto baixo. Agora nós vamos trabalhar ponto picô, só que eu não vou fazer ponto picô nesse primeiro espaço aqui, eu vou começar a partir desse segundo espaço aqui. Então, eu venho aqui, faço um ponto baixo, subo uma, duas, três correntinhas, volto e introduzo a agulha aqui, ó, nesse espacinho aqui, e fecho com um ponto baixo. Fiz o meu primeiro ponto picô. Venho aqui na próxima argolinha, nesse próximo espaço, e faço um ponto baixo. Subo uma, duas, três correntinhas, volto aqui atrás, no meio entre um pontinho baixo e outro, e faço um ponto baixo. Vou no próximo espaço, prendo com um ponto baixo. Subo uma, duas, três correntinhas, venho aqui nesse espacinho, faço um ponto baixo. Deixa eu arrumar aqui que o fio ficou meio soltando. Faço um ponto baixo, venho no próximo e faço um ponto baixo. Subo três correntinhas, prendo aqui com um ponto baixo e no próximo espaço faço um ponto baixo. Aqui já temos 4 pontos picô, vamos fazer mais 2. Subo três correntinhas, prendo aqui com um ponto baixo e no próximo espaço faço um ponto baixo. Mais uma vez, três correntinhas, introduzo a agulha aqui e puxo, faço um ponto baixo e venho aqui no próximo, faço um ponto baixo. Agora, fizemos um total de 6 pontos picô. E esse último ponto aqui, nós vamos fazer somente um ponto baixo, igual nós fizemos aqui. Aqui nós fazemos somente um ponto baixo. Pra gente passar pro lado de lá, eu vou vir aqui, ó, eu vou introduzir a agulha aqui, nesse meio, vou introduzir ela aqui, ó, ela vai passar por trás desse ponto baixo aqui do meio, ela vai passar por trás desse ponto, eu vou puxar esse fio e faço um ponto baixo, vai ficar dessa forma. Venho aqui na nossa próxima argolinha, faço um ponto baixo. E na próxima argolinha, um ponto baixo, subo as 3 correntinhas e vou fazer novamente os pontos picôs. Cada leque desse, nós vamos fazer os 6 pontos picô, e aqui no meio desse ponto baixo, nós vamos passar a agulha por trás e fazer exatamente dessa forma. Nós vamos trabalhar assim toda essa carreira. Cheguei aqui no final da minha última carreira e deixei essa parte aqui pra gente fazer juntos. Aqui nessa última alcinha eu faço um ponto baixo. E aí eu venho aqui, ó, introduzo a agulha aqui e passo por baixo desse ponto baixo, dou uma laçada aqui e puxo. E faço um ponto baixo. E agora eu vou prender o meu fio bem aqui. Vocês podem prender com um ponto baixíssimo, mas eu vou prender daquela forma que eu gosto de prender. Então, eu cortei aqui o meu fio, eu vou puxar, aí eu pego aqui a agulha de tapeceiro, para poder prender esse fio. Prontinho, agora só falta arrematar, terminamos o nosso
a nossa peça. Olha como que ficou. Fica muito bonito esse tapete. A gente pode fazer um jogo de cozinha com ele, ou o kit de 2 pares de tapete, que fica muito bonito. Eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. Por favor, deixe aí o seu joinha no vídeo. E aproveita e já se inscreve no canal para não perder as próximas videoaulas. Muito obrigada. Deus abençoe vocês.